Preocupante. Esta é a palavra que define uma guerra que está acontecendo neste exato momento, distante da Ucrânia, distante do Irã, mas que países como Estados Unidos, China e também Rússia estão envolvidos muito politicamente, militarmente e politicamente. Esses três países, essas três maiores potências do mundo, estão disputando uma região que possui a maior reserva de recursos naturais do planeta. E esta região que eu estou falando é o continente africano. E a pergunta que ninguém está fazendo é por que esses países estão de olho na África. Mas aqui, no realismo neoliberal, nós vamos elucidar este evento e eu vou passar para vocês os detalhes mais importantes para compreender este evento. Meu nome é Marcos, fica comigo até o final do vídeo que vocês vão compreender o que está acontecendo no continente africano. Eu vou passar para vocês, primeiramente, os números. A África possui 30% de todas as reservas mundiais de minerais críticos. Estamos falando de cobalto, lítio, manganês, crômio e terras raras. Os minerais que fazem funcionar tudo o que importa para o mundo moderno. Eu estou falando de carro elétrico, estou falando de turbinas eólicas, eu estou falando de chips de computador e sistema de defesa militar. Tudo isso não seria possível sem esses minerais e sem essas terras raras que eu estou falando para vocês. Só a República Democrática do Congo, só para vocês terem uma ideia, detém cerca de 70% da produção mundial de cobalto. Sem o cobalto, só para vocês terem noção, não seria possível fabricar a bateria de iPhone. Não existiria, por exemplo, o Tesla. Então veja só, dessa forma, a República Democrática do Congo se torna uma região muito importante para essas empresas. E a África não para apenas nos minerais de terras raras. Por exemplo, hoje o continente possui cerca de 1,4 bilhões de pessoas. E uma estimativa a longo prazo, em 2050, ela vai possuir cerca de 2,4 bilhões de pessoas. E isso demonstra que, a longo prazo, ela vai possuir um mercado consumidor muito importante para, seja qualquer uma dessas potências, para a potência que dominar e estabelecer um acordo a longo prazo. E o mercado consumidor é um aspecto muito importante para qualquer país que tenha como pretensão exportar seus produtos, porque é o mercado que vai consumir esses produtos. Estabelecer um acordo comercial é importantíssimo. Mas eu tenho mais coisa para falar para vocês. A China, por exemplo, ela chegou primeiro no rolê. Por que ela chegou primeiro no rolê? Ela chegou até o continente africano e começou a investir profundamente em infraestrutura, principalmente estabelecendo comércio bilateral ali na África subsaariana. Então, a China chegou e começou a investir dinheiro e também investir principalmente o dinheiro através de infraestruturas. Por exemplo, como estradas, portos, ferrovias, hospitais e estádios. Mas a China possui uma estratégia, uma dinâmica que chega até surpreender a própria população da África. Por exemplo, ela chega com dinheiro, ela constrói e cobra só depois, fazendo com que o vínculo e o acordo comercial seja muito mais difícil de ser rompido. Porque, por exemplo, digamos que ela chega ali na República Democrática do Congo. Ela vai lá e investe e posteriormente muda o sistema político ali, o regime político do país. Para você romper esse acordo vai ficar muito mais difícil, porque a infraestrutura já está ali. Mas só que ela não tem a pretensão do quê? De interferir em questões políticas. A China não se preocupa com, por exemplo,
situações humanitárias, crises humanitárias, ela não interfere, por exemplo, em regimes políticos ou ditadura. Ela simplesmente ela deseja investir e estabelecer o seu comércio ali. Então, até mesmo para a própria população da África, isso entra em questionamento. Só para vocês terem uma ideia, no último fórum de cooperação entre China e África, em setembro de 2024, o presidente Xi Jinping anunciou mais de 50 bilhões de dólares em novos investimentos, 30 projetos de infraestruturas, mais 30 projetos de energia limpa, cooperação até em tecnologia nuclear, ele anunciou no fórum. Mas existe uma pergunta que os próprios africanos não conseguem responder. Por que a China, que domina mais 60% do refino mundial de lítio, 85% do processamento de terras raras e 95% de manganês, está interessado dessa forma naquela região? Pois os minerais saem da África, só para vocês terem noção. Por que a China se pergunta por que eles estão investindo assim, dessa forma? Por quê? Os minerais saem da África, vão para a China e voltam como produtos acabados, que a África compra. Então veja só, a China ela possui o monopólio da extração, do refino e posteriormente também da venda para os africanos. Então eles extraem o minério, eles produzem, transformam esse minério e revendem novamente para a África. E esse monopólio que a China estabelece sobre a África desperta até mesmo questionamentos aos próprios africanos. Entenderam? Então veja só, a China possui essa lógica comercial, beleza? Conseguiram entender? Agora eu vou falar um pouco sobre os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos aqui ele é um pouco mais interessante de se analisar? Porque é o seguinte... basicamente, os Estados Unidos sempre atuou ali na África através da ajuda humanitária, através das suas ONGs. Mas só que isso recentemente mudou um pouco. Por quê? Segundo os dados da iniciativa de pesquisa China e África, da Universidade de Johns Hopkins, em 2023, os Estados Unidos investiram cerca de 7,8 bilhões de dólares na África, um pouco bem abaixo do que a China investiu, né? Quando a gente olha, pela primeira vez desde 2012, a gente vai fazer uma análise desse quadro, os americanos ultrapassaram os chineses com o maior investimento estrangeiro direto na África. Por que essa comparação eu digo que é maior? Porque naquele momento a China tinha investido apenas 4 bilhões. Eu não estou falando do investimento anterior, não. Estou falando do investimento naquele momento. Então, naquele momento, os Estados Unidos passou a China. E fizeram isso como apontou a BBC, silenciosamente. A própria BBC falou que esse investimento foi silencioso. Porque até então os Estados Unidos estavam preocupados com ajuda humanitária. Mas a partir daquele momento, a partir de 2012, os Estados Unidos acabou ultrapassando os investimentos da própria China. E a nova doutrina de segurança do governo Donald Trump acaba dando o tom dessa mudança. Então, ele quer sair da jogada humanitária e entrar no jogo do comércio e investimento, porque o próprio Donald Trump falou que vai sair da ajuda humanitária e vai focar diretamente no quê? No comércio e investimento. E o documento oficial da própria Casa Branca fala em transição para uma relação focada em comércio, favorecendo parcerias com países comprometidos em abrir seus mercados para bens e serviços americanos. Então, os países que fizerem de boa vontade abrir as portas para os investimentos dos Estados Unidos, esse alinhamento vai ser muito o quê? Favorável. E a prova mais clara dessa mudança de tom é o corredor de Lobito. O que seria esse corredor? É uma ferrovia de mais de 1.300 quilômetros com investimento total projetado entre 6 a 10 bilhões de dólares, que vai ligar o coração mineral da República Democrática do Congo, que possui aquela quantidade significativa de minerais, como disse anteriormente, e da Zâmbia ao porto de Lobito, na costa atlântica de Angola.
Então, os Estados Unidos vem financiando essa ferrovia junto à União Europeia para o quê? Para aumentar o fluxo de produção e escoamento de minerais. Então, veja só, essa ferrovia é a primeira resposta concreta do Ocidente à rota da seda da China na África, porque a China tem essa pretensão da nova rota da seda, em ligar e fazer um escoamento da África até a China. Então veja só, em resposta aos avanços da China, os Estados Unidos aumentam seu investimento e também o grau de infraestrutura financiada pelos Estados Unidos. Mas talvez o movimento mais revelador de tudo isso é o que tenha sido o fato de que em dezembro de 2025 Trump convidou o presidente do Congo e de Ruanda para Washington e mediou um acordo de paz entre os dois países. Mas esse acordo de paz que o Trump mediou vinha com um agravante, com um adicional. Qual que seria esse adicional nesse acordo de paz mediado pelos Estados Unidos? Que seria o quê? Trump disse sem rodeios. O que ele afirmou? Que os Estados Unidos teriam direito à exploração de muitos minerais do Congo como parte do acordo. Então veja só, diferente da China, claro, todos têm seus interesses econômicos. Eu não estou passando pano para nenhum, mas a diferença é que os Estados Unidos ele interfere diretamente nas questões políticas, desde que essas questões políticas, de alguma forma futura, vá beneficiar os Estados Unidos. Conseguiram entender a diferença de um para o outro? E a Rússia? Aqui entra o terceiro país que também está demonstrando interesse na região. Esse interesse já vem a longo prazo, mas o que distingue o seu interesse dos outros é o seguinte: ela atua ali na região tanto com interesse aos recursos naturais, mas também com interesses explicitamente militar. Por que eu estou dizendo isso? O grupo mercenário Wagner, que ficou famoso principalmente com a invasão na Ucrânia, principalmente na invasão ali na Crimeia, ele também atuou ali na região, principalmente na região conhecida como a República Centro-Africana, no Mali, na Líbia, no Sudão. A atuação ali durou até certo tempo, quando esse grupo acabou deixando de existir, principalmente depois do motim de Prigozhin, em 2023. E também após sua morte, que estava em volta ali de várias polêmicas, né? Principalmente após sua morte. O Kremlin, ali na região, ele se reorganizou. Então, o novo nome que foi dado a esse grupo de mercenários na região da África ficou conhecido como Africa Corps. E de que forma que ela atua ali naquela região? Ela atua ali naquela região oferecendo serviços privados de defesa, principalmente mantendo presidentes ali no poder. Então, ela oferece serviços de defesa, principalmente de segurança pessoal aos presidentes, e quando há alguma revolta, algum motim com o objetivo de depor um presidente, ela oferece serviços para manutenção no poder. E, por exemplo, ali no Níger, ajudaram a repelir um ataque ao aeroporto internacional no início de 2026. No Mali, por outro lado, esse grupo, eles estão envolvidos em operações de combate contra grupos jihadistas. Então, ela atua ali na defesa do presidente, na defesa de algumas regiões, e em troca disso, dessa oferta de serviços militares, o que a Rússia ganha em troca? Qual que é o benefício dessa oferta de serviço? No final de 2025, por exemplo, a Rússia começou a movimentar mais de 1.000 toneladas de urânio por aerotransporte. Então, a Rússia oferece serviço na região, em contrapartida recebe o quê? Minerais que é do interesse ali
do da própria cúpula russa. Então, a atuação ali, diferente do que acontece com os Estados Unidos e a China, eles não estão investindo, por exemplo, em infraestruturas. A Rússia está oferecendo serviços militares, principalmente de grupos ali mercenários, em troca está conseguindo o quê? Adquirir recursos naturais, principalmente relacionados à própria questão militar, que é, por exemplo, o urânio. Enquanto isso, na Líbia, a relação funcionava como um sistema nervoso logístico. Por que estou dizendo isso? Toda operação russa ali na região, ela controla 3 bases aéreas. Então a Rússia, além de oferecer serviço, também controla em algumas regiões ali estratégicas, na Líbia, por exemplo, 3 bases russas, com aproximadamente 800 operativos. Então a situação russa, essa atuação tem como objetivo quase que exclusivamente o quê? Militar. Oferece serviço, em contrapartida recebe os recursos. E a África? Como que a África se vê nessa conjuntura de interesses? Como que a África atua? Nessa conjuntura, a África acaba fazendo o quê? Ela não atua exclusivamente como a vítima. Por que estou dizendo isso? Como existem 3 potências disputando sua atenção, ela vai tentando conciliar de alguma forma para atender os seus próprios interesses. Por exemplo, vamos lá. A União Africana, esse bloco da União Africana, tem atuado e tem tido um protagonismo muito relevante em fóruns internacionais. Por exemplo, na Zona de Livre Comércio Continental Africana, ela estabeleceu um dos maiores acordos de livre comércio do mundo, com o objetivo de que ela conseguiu, através de um acordo de mercado, integrar 54 nações em um mercado de 1,4 bilhão de pessoas. Se esse acordo funcionar, a África deixa de ser fornecedora de matéria-prima e passa a ser um bloco econômico. Então, o objetivo de estabelecer essa zona de livre comércio continental africana é justamente o quê? É justamente passar a integrar 54 países com o mercado de 1,4 bilhão de pessoas. Ao integrar esse número de pessoas, ela passa a quê? A deixar de ser fornecedora de matéria-prima e passa a fazer parte de um bloco que compartilha o quê? Tecnologia e infraestrutura e principalmente investimento, de certa forma, de certa medida, um investimento de industrialização. E as nações como África do Sul, Etiópia, Nigéria e Egito, elas estão liderando a busca por autonomia. Então, esses países, como África do Sul, Nigéria, que são os países que têm uma das maiores economias do próprio continente, elas estão buscando certa autonomia porque elas estão diversificando parceria com vários países, negociando com a China, Estados Unidos, Rússia, Europa, Índia e Turquia. E todas ao mesmo tempo. Então elas estão conseguindo diversificar sua parceria justamente porque existem vários países que querem o quê? Uma porta de entrada para onde? Para a África. E esses países, tendo uma relevância econômica díspares naquela região, conseguem fazer essa articulação. E o dado mais revelador dessa situação é que a presença chinesa, por mais controvérsia que seja, e deve ser posta em debate, em questionamento, acaba o quê? Acaba ajudando justamente esses países a se desenvolver de alguma forma. Por exemplo, antes os países africanos tinham opção, que era apenas o quê? O Ocidente. Só o Ocidente que consegue me ajudar porque ela consegue o quê?
Só o Ocidente consegue me ajudar porque ela possui uma maior relevância econômica, enquanto os países do Oriente não têm essa relevância econômica e não conseguem me ajudar. Mas só que com a entrada da China naquele continente, agora eu tenho mais de uma opção. E os Estados Unidos, vendo essa ameaça chinesa, que se apresenta não apenas no continente africano, mas também no continente americano, já disse isso em alguns vídeos anteriores, o que os Estados Unidos faz? Só atender a questão humanitária na China não é o suficiente. E eu tenho que agora também atender os interesses econômicos de infraestrutura e também de comércio. Então, exatamente que a entrada da China que muda um pouco a dinâmica do jogo naquele continente. E continuando aqui, o que está acontecendo na África, neste exato momento, o que é? É uma disputa geopolítica mais importante do século XXI. Porque quem controlar o acesso aos minerais que fazem funcionar os celulares e todas as outras tecnologias no campo moderno, vai controlar o futuro. E a China construiu a estrada, os Estados Unidos estão construindo as ferrovias e a Rússia montou um exército. Tudo dentro do mesmo continente. É um continente relevante justamente por causa dos seus recursos naturais. E o que evidencia isso são essas disputas que estão acontecendo neste exato momento. Mas só que tem poucas pessoas falando. Entenderam? E agora eu pergunto para você se essa corrida vai acabar em um desenvolvimento real ou vai continuar repetindo a história, deixando o continente cada vez mais arrasado e sem infraestrutura e principalmente um continente que é politicamente instável, que isso vem ocorrendo por vários e vários anos. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixa o comentário aqui neste vídeo, compartilha este vídeo se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e vá no canal e se inscreva. Eu quero ouvir de vocês como esse canal está ajudando a informar cada um de vocês, beleza? Então vamos lá, curte este vídeo, compartilhe, comente e vá até lá no canal e se inscreva, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo aqui no Realismo Neoliberal.